Vamos lá. Provérbios 28. Provérbios número 28. Diz assim: os perversos são perseguidos pela culpa, estão prontos para fugir, mesmo quando ninguém está atrás deles. As pessoas honestas são calmas e confiantes, corajosas como um leão. Quando o país está um caos, todos têm um plano de ação, mas para resolver as coisas é necessário um líder de visão. Os que oprimem o pobre são como chuva de granizo que acaba com a colheita. Quem abandona a lei de Deus está livre para se entregar à corrupção. Quem ama a lei de Deus lutará por ela com unhas e dentes. A justiça não faz o menor sentido para o perverso. Os que buscam o eterno a conhecem nos mínimos detalhes. É melhor ser pobre e sincero do que rico e falso. Pratique a lei de Deus e construirá uma reputação pela sabedoria. Saia com uma multidão de perdidos e constrangerá sua família. Você pode ficar pobre, você pode ficar podre de rico, trapaceando e extorquindo, mas no devido tempo, um amigo dos pobres devolverá tudo a eles. Deus não dá a mínima para a oração dos que não o ouvem. Conduza o justo a um caminho errado, e as coisas acabarão mal para você. Faça o bem e você será recompensado. Os ricos pensam que sabem tudo, mas os pobres é que conseguem ver atrás deles. Quando os justos são promovidos, é uma maravilha. Mas quando os maus estão no controle, muito cuidado. Não dá para encobrir os pecados e ir viver com eles. Mas quando você os reconhece e abandona, encontra misericórdia. Quem é compassivo tem uma vida abençoada. Mas quem é cruel tem uma vida difícil. Os leões rugem e o urso ataca. São os perversos agindo como dono dos pobres. O líder que não tem entendimento pratica abusos, mas o que odeia a corrupção terá um futuro brilhante. O assassino, assombrado pela culpa, está condenado. Não haverá socorro para ele. Ande corretamente, viva bem e seja salvo. A vida tortuosa resulta em condenação. Esse é o primeiro 18 versículos, né? Que a gente viu que já faz um tempo que eles como dividido em duas partes. Cada provérbios, cada capítulo é dividido em duas partes. Então, essa primeira, esse primeiro tema ou essa primeira parte é colocado como se você abandonar a lei de Deus. Alguns pontos aqui interessantes. Verso 9, 28:9, ele diz assim: Deus não dá mínima para a oração do que daqueles que não o ouvem. Na versão normal, ele vai dizer que aqueles que se afastam, ou aqueles que afastam
os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até as suas orações se tornam abominações. Então, um ponto aqui, ele vai falar, na verdade, essa primeira parte aqui, acerca dos perversos, né? E a gente vai ver o que nos torna um perverso é a capacidade de abandonar a lei de Deus. O que torna uma pessoa perversa ou pervertida? Há um próprio provérbio que diz isso, né? Deixa eu pegar aqui. Hum, Esse eu acho, né? Aqui, no verso 4, ele diz: quem abandona a lei de Deus está livre para se entregar à corrupção. Então, ele traz essa característica de, gente, ao fato de eu abandonar ou deixar a lei do Senhor, eu já estou preparado para entrar em um período de corrupção ou a me entregar a um estado corrompido. O abandono da lei do Senhor, então esse Provérbios de 28, ele vai dizer exatamente isso, ou seja, quando alguém abandona a lei do Senhor, ele se torna perverso e pervertido. Dois, ele se, ele se torna corrupto. Três, ele se torna assassino. E aí você vai ver toda essa característica. E uma das coisas que ele vai sempre falar é: ele vai ser um que oprime os pobres. Então, a ênfase dessa porção de provérbios é isso. E aí tem uma parte interessante que ele diz assim, no verso 8: você pode ficar podre de rico, trapaceando e extorquindo, mas no devido tempo, um amigo dos pobres devolverá tudo a eles. Ou seja, se você ganha recursos na base da trapaça, você vai estar tirando de alguém. Irmãos, toda trapaça, toda desonestidade é tirar o direito de alguém. Entendeu? Tudo que você faz através da trapaça, você está tirando o direito de alguém que não tem como se defender. E vai chegar um momento que um defensor, que o primeiro é o Senhor, depois o Senhor levantará alguém que vai restituir essa pessoa. Então não adianta. Todos aqueles que vencem, enriquecem, prospera, avança sem a justiça, mas através da iniquidade, porque abandonou a lei do Senhor, esses terão a sua vida caçada e as suas riquezas devolvidas àqueles que são de direito. Essa é a ênfase disso. Então, o fato aqui é, nós estamos trabalhando libertação financeira. O fato que nós vamos pedir perdão ao Senhor, porque a gente entende que libertação é um ato de pedir perdão, é todas as vezes que avançamos em uma etapa da nossa história na base da injustiça. Na base da injustiça. Dois, se esquecendo da lei do Senhor. Eu tenho falado isso, né, em todo o tempo. E, irmãos, você sem obedecer o Senhor, você tem como crescer? Tem. Você tem como avançar? Sim, tem. Você tem como enriquecer? Lógico que tem. Mas a questão é, toda a riqueza adquirida sem o Senhor te traz peso e dores. Todo avanço, toda conquista, toda vitória, tudo que você vai fazer sem o Senhor te abençoar, sem ser a bênção do Senhor, vai te trazer muita dor, muita angústia, muito sofrimento. Um outro ponto é,
vai chegar o dia do juízo, ou o dia e essas coisas vêm à tona ou são requeridas. E aí, para mim, é um problema. Porque se foi através da injustiça, ou se você tomou algo que não era de direito, foi através da trapaça, tudo isso é arrancado e devolvido para quem é de direito. Então, o fato é que, em muitos casos, nós estamos debaixo de um ciclo de vamos assassinar o português, né? De devolvimento, ou seja, nós estamos debaixo de um ciclo de devolução. O que que acontece? Essa é uma área que eu vejo muito no período de libertação ou na etapa de tempo, quando a gente vai fazer libertação, principalmente na área financeira. Pode ser que nós sempre estamos trabalhando, 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 trabalhando e voltamos para a estaca zero, essa seria a palavra, porque sempre estamos devolvendo o que não é de direito, por causa dos pecados nossos ou das injustiças daqueles que nos antecederam. O que eu já vi e vejo muito é uma geração que prospera na base da mentira, na base do engano, na base da perversão, na base na base do roubo, ou seja, tomar aquilo que é dos outros, na base da injustiça que já falamos. Na outra geração, às vezes nessa própria geração vai ter uma colheita terrível, mas na outra geração não escapa, acaba perdendo tudo. Eu não sei se eu já citei isso daqui várias vezes, né? Quem aqui não foi, às vezes, filhos, netos de pessoas que eram muito prósperas, né? Às vezes, filhos de pessoas riquíssimas, netos ou bisnetos, ou seja, essas riquezas elas tiveram que ser devolvidas a quem era de direito. Mas a gente, lógico, que não sabe que é uma devolução, é simplesmente, nos nossos olhos, uma perca. A pessoa perdeu tudo. Mas por que a pessoa perdeu tudo? Você já parou para pensar que pode ser uma devolução? Pode ser uma maldição que opera dentro de um ou um ato de devolução? Mas o problema é que agora tudo tem que ser devolvido pelo ato da injustiça. Então, a vida da pessoa se torna um ciclo de devolução. Tudo que ela faz é requerido de volta. Então, ela perde tudo que ela faz. Esse é o ponto dessa primeira porção de Provérbios, da vida do infiel, do perverso, versus a vida do justo. E aí, um outro ponto aqui que é interessante, verso 2, verso 1 e 2, né? Vamos ver o 2, ele diz assim: quando o país está um caos, todos têm um plano de ação, mas para resolver as coisas vai precisar de um líder que tenha visão. No caso aqui, a gente já falou, líder aqui não é, como a gente fala líder, a gente pensa logo em igreja, né? Líder aqui, ele está dizendo sobre reis, governantes, porque Salomão sempre escreve por uma característica de alguém que governa dentro de uma característica é, de Estado, de país, de um território. Mas uma coisa que me chama a atenção é, quando as coisas estão um caos, todo mundo tem um grande plano. Sim, com certeza. E é o que eu mais vejo, colheitas de pecados lá atrás, de pecados lá dos antepassados, né? Então veja só, quando as coisas estão ruins, todo mundo tem um plano. E esse é o problema. Que quando as coisas estão ruins, queridos, nós passamos não mais confiar no Senhor. E uma segunda coisa que eu vejo é que
Eu costumo sempre dizer isso, irmãos. A pessoa que não conseguiu alcançar aquilo que a pessoa que anda em círculo, ela tem que aprender a não mais tomar decisões sozinhas. Por quê? Porque se a vida está um ciclo, significa que não consegue e não está vendo o caminho para sair disso. Mas o fato é que toda vez a pessoa insiste em tomar decisões sozinhas. Não, se já não está bom, significa que as direções e decisões tomadas sempre vão ser pautado em algo que não é a justiça, a lei do Senhor e a retidão. Porque senão não estava andando em círculo. Se eu soubesse o caminho, eu sempre uso esse texto quando Moisés deixa a liderança e Josué assume a liderança, e agora eles vão atravessar o rio ali para poder entrar na terra prometida. Ele diz: olha, fica olhando para os sacerdotes, eles vão atravessar, fique olhando para que vocês possam seguir a direção. O caminho é novo. Por quê, irmãos? Porque 40 anos eles andaram em círculo. Então, não adianta dizer que eles sabem entrar na terra prometida, não sabe. Se soubesse, não tinha andado em círculo. Então, o caminho é novo. Então, veja, irmãos, todas as vezes que nós vamos entrar nesse novo caminho, não no sentido de Jesus, eu estou dizendo agora de etapa da nossa vida, todas as vezes que eu vou entrar em uma nova estação da minha vida, eu tenho que aprender a olhar, eu vou usar essa palavra, olhar para o sacerdote, mas não só para uma figura humana, eu tenho que olhar para o sacerdócio, eu tenho que olhar para essa direção de Deus, porque senão eu vou voltar a andar o caminho que eu já estou acostumado a andar. E essa é a questão. Quando as coisas estão ruins, todo mundo tem um plano miraculoso. Mas de fato, não sabemos. Por isso que eu preciso de alguém que tenha visão, visão aguçada para isso. O verso 1 ele diz: os perversos são perseguidos pela culpa. Então, olha que interessante. A culpa é aquilo que faz com que os perversos sejam perseguidos. Eles estão prontos para fugir, mesmo quando ninguém está atrás deles. Você já parou para pensar? E essa é uma das maldições que o Senhor coloca. Fugirão sem que ninguém vos persiga. O Senhor diz lá em Deuteronômio 28, diz, olha, aqueles que não ouvem a minha palavra, eles fugirão sem ter ninguém perseguindo. Você já viu pessoas que parece que estão sendo caçadas o tempo todo, e você olha e fala assim, cara, mas não tem nada acontecendo. Mas na cabeça dele tá tudo, todo mundo contra ele, todo mundo falando dele. Fala, mas gente, mas não tem ninguém, discuto ninguém. Mas na verdade, espiritualmente, há uma caça. A pessoa está sempre debaixo de uma perseguição. A pessoa está sempre debaixo de algo que, mesmo que no físico não esteja, ele está sempre debaixo de algo. Mas os honestos são calmos, está tranquilo. Ele se torna um fugitivo. Porque essa é a lei da desonra e da desobediência. Será errante e fugitivo. Eu falo que aqueles que são invejosos e assassinos, eles andam na terra de Nod, que é a mesma maldição que o Senhor deu a Caim. Andar vagando, sem rumo e sem ter um lugar fixo. Então, olha que interessante aqui, pautado agora em cima disso, por que muitas pessoas ficam sempre trocando de lugar como nômade, né? Porque ele está sempre na cabeça dele sendo perseguido. Chega num lugar, vamos para a vida da igreja, né? A pessoa chega, aí daqui a pouco, não, tem qual é, porque aqui eu estou sendo perseguido. Aí vai para não, aqui eu estou sendo perseguido. Aí vai, está sendo perseguido. Fala, rapaz,
Ou esse irmão é muito valioso, ou lunático, né? Porque está ouvindo muitas coisas. É, como diz, parece cômico, mas é uma sensação de estar sendo perseguidos. Mas a questão é que realmente está sendo perseguido. Há uma perseguição, há uma culpa que faz com que essa pessoa sempre esteja sendo perseguido e ele nunca consiga ter um lugar de habitação. Então, espiritualmente, há uma perseguição. Por quê? Porque ele não consegue, e há uma palavra liberada da parte do Senhor, que essa pessoa não tem uma moradia fixa. Então, quando ela começa a estabelecer, vem uma perseguição, sem que ninguém persiga. E ele tem que mudar de lugar. Ele tem que aquilo que falamos ontem, né? Ele tem que começar tudo de novo. Ele é obrigado, porque é uma palavra, né? Ser errante dentro de uma terra. Então, nós vamos orar acerca disso tudo, né? A segunda porção, 29, do 19 ao 28. Cultive, a palavra pode parecer inofensivo, mas causa grande mal. Então veja só. Cultive sua horta e terá bastante comida. Festeje o tempo todo e terá um prato vazio. O trabalho compromissado e persistente tem a sua paga. Esquema para ganhar dinheiro fácil são pura ilusão. Mostrar parcialidade é sempre uma coisa ruim. Pode parecer inofensivo, mas causa grande mal. O avarento tem pressa de ficar rico, mas não imagina que acabará falido. No final das contas, a repreensão seria, não, perdão, de novo. No final das contas, a repreensão séria será estimada muito mais do que a adulação do bajulador. Quem rouba o pai e a mãe e diz: o que é de errado nisso? É pior do que um bandido. Uma pessoa precipitada provoca confusão, mas a confiança no eterno produz bem-estar. Se você acha que sabe de tudo, já é um insensato. Só terá futuro quem aprende a sabedoria com os outros. Seja generoso com os pobres e nunca passará fome. Feche os olhos para as necessidades deles e receberá um tiroteio de maldições. Quando a corrupção vence, o justo se esconde. Mas quando os desonestos são postos para fora, é seguro sair. Então veja, o título ele vem diante do verso 21, né? Que ele diz o seguinte: é, mostre parcialidade, vou usar a palavra do momento, né? Seja um centrão, seja do centrão que você vai ver. O que acontece? Parece inofensivo. Não, meu irmão, nem vou me meter nesse negócio. Isso parece inofensivo, mas causa um grande estrago. Todas as vezes que eu me torno imparcial, no sentido não é de amizade de tudo, é em detrimento do bem e do mal, do certo ou errado, isso vai causar um estrago terrível. Então aqui a gente vê alguns pontos. 19, uma pessoa que não cuida do seu celeiro, só quer farrear, né? Só quer viver. Ele sempre vai acabar vazio. Verso 20. Aquele que trabalha afinco, esse terá sempre recompensa. O que quer
ganhar dinheiro rápido, e a palavra aqui não é nem dinheiro rápido que eu quero só mencionar, aquele que quer vencer de um modo rápido, esse terá suas condenações, é ilusão. Já disse de novo isso aqui, irmãos, nos arrepender por todas as vezes que entramos em furadas financeiras com essa proposta de você dá 10 e recebe 1 milhão, né? Não, você vai ter um dinheiro rápido, é rapidinho, né? O jogo da Mega Sena, não é rapidinho, você faz aqui, você vai ganhar muito dinheiro. Essa é a forma de querer ganhar e enriquecer de um modo sem esforço. É difícil alguém que entrou em uma vida de tentar algo sem esforço, através da corrupção, através da falcatrua, através da ilegalidade, que termine com esse recurso. Ou nessa posição, ou nesse lugar, é difícil. Então, um ponto de arrependimento também. Depois, o que mostra parcialidade, né? O verso 22 e 23, o avarento tem pressa de ficar rico, mas ele sempre acabará falido. Esse é um ponto, pedir perdão pela avareza. A avareza, meu irmão, é uma das ciladas financeiras mais terrível, porque ele é idolatria, ele ama de tal forma a riqueza que no fundo a riqueza corre dele. Então, porque o foco da vida dele é ficar rico. Essa riqueza trará dor, e como dizem um provérbios na linguagem original, a riqueza criará asas e voará. Nós perderemos a essência da nossa vida, do ser humano, que é produzir e gerar. Então a gente só está pensando no acumular. Exatamente. É a obra do acumulador. Irmãos, todo acumulador, todo avarento, na verdade, ele tem a característica do acumulador. Todo avarento, ele não consegue repartir. Então, por isso ele é idólatra. Ele é fechado e ele não consegue dar. Ele só quer receber. Então ele se torna um rio, uma represa. Perdão, ele se torna uma represa. Ele não se torna um rio. Aí é aquilo que a gente fala, né? Ele se torna um mar morto e todas as águas param no mar morto. Mas ele não distribui para ninguém, mas não tem vida. Em vez de trabalhar, ele ser um Jordão, que é um rio que aflui em outros lugares. Então todo avarento se torna um mar morto. Um outro pecado é aquele que rouba pai e mãe. Gente, roubar pai e mãe, isso é terrível. Roubar aquele que está na figura. E esse roubo é em tudo: honra, respeito, economia. Isso daqui, meu irmão, traz uma maldição terrível. Olha o que ele diz: quem rouba o pai e a mãe e diz o que há de errado nisso, esse é pior do que um bandido. Então, há muitas maldições sobre a vida de pessoas por roubar dos progenitores os direitos e os recursos. Ato de arrependimento também. E eu creio que é isso, né? E aí no verso 25, 26, ele diz: se você acha que sabe de tudo, já é um insensato. E aí ele fala: ó, só terá futuro quem aprende a sabedoria com os outros. Então, né, a gente tem falado sobre isso. Os que se isolam intentam contra a verdadeira sabedoria. Amém? Vamos estar orando. Você pode dizer comigo: meu Pai, te pedimos perdão hoje
pelos pecados da avareza e por viver uma vida distante do Senhor e da tua lei. Peço perdão, Senhor, por odiar a disciplina, por ser teimoso, por me ferir na correção, por me sentir perseguido sem que ninguém me persiga. Eu saio dos lugares de maldição, eu saio dos lugares de morte e escassez. Peço perdão pela rebelião, desonra, inveja, assassinato físico e espiritual. Peço perdão pela corrupção, por não conseguir ver as necessidades dos necessitados, por não honrar o Senhor. Peço perdão por roubar os pais, por ser perverso, orgulhoso, por andar na discórdia, por ser um bajulador, por não amar a disciplina, por não ouvir a tua palavra, por não ser diligente no meu trabalho, por ser parcial diante de uma situação, por ser avarento, por ser precipitado, por achar que eu sei tudo, por estar do lado do corrupto, por ser um assassino, por andar no caminho da falsidade, por não ser compassivo, por não confessar os meus pecados e nem abandoná-los, por buscar ser rico de uma forma rápida, quebrando os princípios da tua palavra, por desviar os meus ouvidos da tua palavra, por não praticar a tua lei, por oprimir os necessitados. Senhor, me tira dos lugares e das maldições de Nod, da corrupção, da perseguição. Eu saio dos lugares de perseguição. Senhor, me tira desse lugar de ser perseguido sempre e dos lugares de tribulações. Passo agora a estar no lugar alto. Peço perdão pelos pecados financeiros dos meus antepassados, pelos roubos, roubo de terra, por mudar os marcos antigos, por tomar aquilo que é dos pobres e das viúvas e dos estrangeiros, por não ser hospitaleiro. Peço perdão pelos pecados de feitiçaria, idolatria, malignidade, maldade, roubo,
assassinato, extorsão, abortos, brigas. Peço perdão por todos esses pecados de orgulho, soberba, independência, apostasia, blasfêmia, consagração de riquezas nos altares demoníacos. Se as minhas mãos, através dos pecados dos meus antepassados, ainda está com sangue das vítimas, dos inocentes, dos necessitados, Pai, limpa as minhas mãos agora e libera os meus pés para avançar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, nós oramos e mais uma vez nós nos aliançamos com o Senhor como temos orado e ceiado todos os dias. Pedimos, Senhor, que a tua aliança esteja sendo reforçada entre nós. E nós quebramos todas as alianças com as trevas e pedimos, Senhor, que a tua graça e a tua unção renove dentro de nós esse pacto que temos contigo. Nos livramos dos ídolos e da avareza e nos dê um coração liberal. Ao ceiarmos, somos renovados e ativados para esse novo ciclo de conquista e de avanço e de restituição. Libera, Senhor, coisas que estão travadas na vida dos teus filhos. Libera, Senhor, as bênçãos que estão retidas. Libera, Senhor, as provisões. Libera, Senhor, os contratos. Libera, Pai, todas as causas que estão em juízo, que seja liberado em nome de Jesus. Amém e amém. Come e beba em nome de Jesus. Amém, queridos. Até amanhã. E continuamos em nome de Jesus. Estão acabando. Mais 3.